Por que que eu, sendo um pastor de ovelhas, agora no sentido pastor mesmo, vou deixar 99% do meu rebanho para trás, para ir atrás de 1%? Qual sabe, a escolha lógica a ser feita, né? O porquê que eu vou deixar 99 em perigo, ou pelo menos não estavam tão em perigo, né? Mas no sentido sozinha, sabe? Sem qualquer tipo de cuidado, e vou ir atrás de uma só. Qual sabe, a escolha lógica a ser feita? Infelizmente se perdeu, eu vou cuidar das 99 para que eu não perca mais uma. E aquela, ela vai perecer. Não consegue se sustentar sozinha, ela vai perecer. Ou algum predador pegaria ela, ou ela se perderia tanto que chegaria um momento que ela não encontraria mais pastagem e morreria de fome. A morte era certa. Isso nós temos que chegar na própria conclusão. A morte era certa. Todas as 100 importavam. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Oh, amados, não é à toa que o versículo 1, né, do Salmos 23 fala que o Senhor é o meu pastor, e na maioria das nossas versões vai falar que e nada me faltará. Eu vou buscá-las. Quem está falando, amados? O próprio Deus. Ele manda, ele próprio, na figura de Cristo, o ser humano, na figura de homem, buscar todo aquele que foi perdido. Vamos voltar para Lucas capítulo 5. Eu não preciso de médico se eu estiver bom. Isso é óbvio. Eu não preciso ir ao doutor se eu tiver com uma saúde plena e toda revigorada e ótima. Isso é óbvio. Mas os que estão doentes precisam de mim. Por isso que esses estão ao meu redor, porque eles reconhecem que estão doentes. Agora, eu vim buscar e encontrar aquele que está perdido. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Haverá aflições, volta lá para Ezequiel. Haverá aflições? Haverá. Haverá lutas? Ui, como haverá. Só que aí, amado, é onde entra, né? Podemos sucumbir a alguma luta e que isso, de alguma forma. Não que a gente perca a fé, porque eu acho muito difícil perder a fé, tá, mas eu volto a entender o que Paulo nos ensinou. Nenhum cristão torna a ser ateu. Eu tenho muita dificuldade em acreditar nisso, tá bom? Ou pensar dessa forma. Porque se a fé é dada pelo próprio Deus, eu acho impossível a pessoa perder ela. Não é que ele não guardou ela bem. Pode passar por momentos em que ele esteja mais fraco na fé. E Romanos capítulo 14, capítulo 13 vai falar sobre isso. Que nós temos os que estão mais fortes e temos os que estão mais fracos. A nossa comunidade é assim. E é saudável que estejamos assim. Para que os fortes suportem os fracos e os fracos sejam suportados pelos fortes. Mas essa é a nossa caminhada. Senão a salvação não seria de uma forma, né, abrangente a todos. Só estaria disponível a alguns. Mas não, está a todos. E o exercício da nossa fé através do amor não faria sentido se nós juntássemos só os fortes que não necessitam de nenhum tipo de exortação. Então entendem como algumas coisas têm que fazer sentido. E aí, nesses tempos tenebrosos, obscuros, como disse a versão do Benedito lá em Ezequiel, ou trevas, podemos nos perder. Podemos. Não que devamos. Podemos. Em que, em algum momento da nossa vida, podemos causar algum tipo de dúvida. Pode. Mas que isso seja por um breve momento. Porque a lembrança, amados, de saber o que Cristo fez por mim, o que ele fez na cruz do Calvário e o que ele padeceu para que eu fosse um com ele, isso nunca deve ser apagado da nossa memória. Isso nunca deve sequer passar longe, né, da nossa meditação diária, como o próprio apóstolo Paulo disse, trazendo sempre por toda parte, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, o morrer de Cristo em mim. Isso é um exercício feito todos os dias. Mas caso eu me perca, ou caso eu vou me aventurar lá fora, vou, sei lá, dar uma pernada ali fora, é lógico, amados, a correção vai vir, porque se o amado é um filho de Deus, a correção divina vem. Por mais que doa aquele primeiro momento e vai produzir um fruto muito maravilhoso, que é um fruto de justiça. Esse que é a parte importante. Saí, errei e estou lá no erro. Alguém vai atrás de mim? Esse é o ponto. Se eu for o filho pródigo, não. Se eu for a ovelha, sim. E aí onde entra o ponto? Eu me perdi, no sentido de, sei lá, sabe, se perder inconscientemente ou não intencionalmente.
Assim uma exortação, assim uma correção, assim a busca pelo pastor. E assim a vontade de ter retornado ao rebanho, porque faz parte do rebanho. Intencionalmente eu quis ir embora. Ah, amados, agora a gente entra numa questão que é difícil pra nós que ficamos, porque o sentimento por aquela pessoa não se altera. A gente exercita o amor e pelo amor que Cristo colocou em nosso coração da mesma forma. Só que a gente tem que entender que há um processo aquela pessoa a ser passada. Há um processo dela entender a necessidade dela estar aqui. Não no sentido de igreja, tá, mas por favor, isso aqui não vai mudar nada na vida de ninguém. Mas no sentido de buscar a Cristo novamente. Mas eu vou chegar lá, tô pulando parte. Nós lemos o versículo 12 de Ezequiel, o versículo 16 agora. Volta lá para Ezequiel, mas o verso 16. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. E agora? Entendam isso, tá, amados? A perdida, a que está fraca, a que está doente, a que está quebrada, né? Como ele cita, a que está quebrada. Elas necessitam de quem vai encontrá-las. Elas necessitam de cura, elas necessitam de remédio, elas necessitam de amparo, necessitam de aconchego, de acolhimento, de tudo isso que é necessário para quem está no pecado. Isso é o que está perdido, amados. Não há uma outra, explicação a não ser a vida do velho homem, vivendo dissolutamente e como o pecado destrói todo o que ele faz, ou tem necessidade, ou tem vontade. Isso é estar doente. Isso é estar quebrado. Isso é estar fraco. E aí necessita de restauração. Restauração. Quando nós entendemos o que o Senhor próprio está dizendo em Ezequiel, é entender que ele vai atrás do pecador. Nós precisamos de iluminação divina para entender que eu estou no pecado. Vamos só lembrar de Isaías, capítulo 9, versículo 2, que Cristo é a luz do cristão. Cristo é a luz que brilhou no vale da sombra da morte, que diz 9 versos 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu estava nessa sombra da morte, todos nós. Eu estava flertando com o pecado e, consequentemente, flertando com a morte. Eu estava, mas na beira do abismo. E por não ter luz, certamente eu cairia no buraco. A luz do evangelho, clareou os seus olhos de entender que, opa, eu estou indo pro caminho errado. Se eu continuar nessa vida que estou levando, mas a morte, ela é uma consequência natural da vida do ser humano. E a gente lembra também de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. E entender o porquê que também tem algo externo me trazendo escuridão, me trazendo trevas, me trazendo algo ao que eu não possa enxergar diretamente o evangelho. O que diz? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então há um fator externo também, não só interno, pela escuridão que o pecado é na minha vida, entender que vivíamos em trevas. Eu sempre gosto de lembrar, né, de Efésios capítulo 2, ou outras, Hebreus também vai falar no capítulo 4, tantas outras vezes, né, vai falar que quando eu vivia na ignorância, quando eu vivia na minha vã maneira de viver, na qual eu recebi dos meus pais, aquela tradição pecaminosa, aquela coisa que comunica todo ser humano só nascendo e morrendo nessa terra, isso é as trevas. Isso é o pecado na sua melhor forma. Escurecer ou tampar ou, de alguma forma, abafar o evangelho. Lâmpada para os meus pés, amados, é isso aqui, ó. Imagina que é uma lanterna. Meus pezinhos estão sendo guiados. Para que eu não pise no buraco ou caia no abismo. A palavra é luz. Quando ela acende a candeia, está falando da luz. Tive luz da palavra. A verdadeira palavra. Mas então quantos lá fora ainda perdidos? Acho que essa proporção inverteu, né? Agora é só um que está salvo e os 99 estão dispersos. É entender que a alegria nossa, amados, de poder receber um irmão em Cristo Jesus, ela abunda em nós. Digo-vos que haverá alegria no céu
Versículo 9. 10. 10. Haverá alegria entre os anjos, amados. Toda a criação se alegra por perceber que, opa, esse aqui não pertence mais ao mundo. Esse agora pertence à nossa família.